Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nesta primeira audição enquanto titulares da pasta da Cultura e desejar as melhores felicidades, porque eu sou daqueles que, independentemente do lado político em que nos encontramos, que é importante para partilharmos várias opiniões sobre aquilo que se deve fazer numa área tão importante como esta da cultura e da comunicação social, é importante que também seja bem feito o trabalho que está sobre a vossa responsabilidade e, naturalmente, desejar as melhores felicidades ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e dizer que eu assinalo com agrado a postura do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, mas permita-me que destaque o Sr. Ministro, a frontalidade e a transparência com que coloca os assuntos, porque é importante, porque permite-nos também, na nossa discussão política, no patamar das ideias, sermos frontais e transparentes. E aquilo que o Sr. Ministro, no âmbito daquilo que são as suas funções e as suas disponibilidades, aqui também nos disse, é que realmente, do ponto de vista orçamental, e foi corroborado por vários senhores deputados, o Orçamento da Cultura para este ano, e não é da sua estrita responsabilidade enquanto Ministro, porque já é um legado que tem e que disse, e bem, que respondia solidariamente por ele, o Orçamento da Cultura para este ano é menor do que o Orçamento da Cultura para 2015 e isso está aprovado até nos documentos que no Ministério da Cultura nos deram quando da discussão do Orçamento de Estado, em cerca de 3 milhões de euros a menos, e o Sr. Ministro disse que não concordava com algumas fusões que foram feitas, e é legítimo que não concorde, com alguma reestruturação interna dentro do Ministério ou dentro das áreas que foram feitas no Ministério, e o Sr. Ministro disse claramente que havia duas prioridades. Era reforçar os membros do gabinete, ou a estrutura do gabinete para fazer face às responsabilidades, e disse-nos. Agora, a pergunta que nós fazemos é, será que o Sr. Ministro, e sabemos que apenas terá um mês de atividade, pelo que ainda se calhar é insuficiente para perceber dentro da orgânica quais é que são as reestruturações que não concorda e de que forma é que pode repor essas fusões, essas reestruturações, ou de que forma é que pode reverter, porque é verdade que nós vemos dentro do Governo, noutras áreas, muitas reversões. Então, se não concorda com as fusões que foram feitas, porque é que não vamos voltar atrás nessas fusões? Era importante perceber e sabermos nós com quais é que não concorda e o que é que vai fazer para obviar essa situação. Depois, dizer, o Sr. Ministro tocou aqui algumas ideias genéricas para a área da cultura e da comunicação social, que também contrastam com a posição dos senhores deputados, porque a maioria dos senhores deputados que intervieram até agora falaram do governo PSD-CDS e não falaram do governo do Partido Socialista com o apoio dos partidos de esquerda para o futuro, que era isso que era importante falarmos aqui hoje. E, Sr. Ministro, gostei de algumas ideias genéricas e gostaria que pudesse concretizar, nomeadamente, sinergias com privados, que o Sr. Ministro entendeu que era importante que fossem feitas mais sinergias com os privados, e eu perguntava, em que áreas e para que projetos em concreto? Vamos saber para que áreas? É para o cinema? É para a área da dança? É para a área da música? Para a área da literatura? Para que áreas? E para projetos em concreto? Depois, sinergias entre comunicação social e cultura. Nós até concordamos que pode haver algum benefício pelo facto da comunicação social e da cultura estarem juntos no mesmo Ministério. Até pode haver. Mas temos é que concretizar essas mesmas sinergias. Em que é que se concretizam essas sinergias? Depois, comunicação social. Era importante percebermos, numa altura em que a comunicação social atravessa tantas dificuldades, do ponto de vista da própria sustentabilidade dos vários projetos que existem no nosso país, qual é que é a estratégia e qual é que é o tipo de apoios que o Governo está a pensar e executar no sentido de melhorar aquilo que é a realidade que se vive hoje na comunicação social no nosso país. E era importante que o Sr. Ministro pudesse também concretizar quais é que são as medidas previstas na área da comunicação social também no âmbito do seu Governo. Por último, sinergias com as autarquias locais. O Sr. Ministro disse, e bem, e nós concordamos, que as autarquias locais são um parceiro privilegiado em muitas daquelas que são as missões no âmbito do Ministério, mas precisamos de saber processo de transição de competências é para continuar, é para aprofundar, é para voltar atrás, é para manter como está. Era importante também sabermos relativamente a essa matéria o que é que vai ser feito em concreto. Por último, dizer, RTP... Era um bocadinho por último. RTP, não falámos aqui de RTP. Nós não queremos ficar com a ideia, e ninguém quer ficar com a ideia, que a comunicação social só faz parte do Ministério da Cultura para que o orçamento do Ministério da Cultura seja um orçamento maior. Nós não queremos ficar com essa ideia, porque o facto é que, em virtude da comunicação social estar na cultura, 60% do orçamento do Ministério da Cultura vai para a RTP. Agora, é importante perceber, isto são os dados, não há nada a saber em relação a isto. Portanto... Tem de concluir. Não há nada a dizer em relação a isso, aos dados. Agora, eu não quero dizer que com isto significa que esteja mal.
Aquilo que eu pretendo, do ponto de vista político, é perceber quais é que são as mais-valias, do ponto de vista pragmático, da relação da RTP, poderes ter algum reforço daquilo que são as verbas, também para alavancar projetos culturais no nosso país. E era essa a pergunta que lhe deixava para terminar. Muito obrigado.